cara, a gente vem trilhando uma coisa bem legal assim no mercado. Não adianta fazer o que ama e você não ter dinheiro no bolso. Sim. Chegamos ali no terceiro ano faturando lá 60 mil por ano e hoje a gente chega aí no faturamento legal de 1 milhão e fomentar essas parcerias, porque o mundo é colaborativo. Sim. E todo mundo tem que crescer junto e chegar lá com, daqui ano que vem, daqui 2 anos, faturar 5 milhões, porque dinheiro é liberdade. Marco, obrigado pelo seu tempo. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Cara, muito legal de ter você aqui. O Marco é da agência TBO. Isso. Né? E que é um urso, né? É o urso. Sabe por que sabe por que do urso? Cara, tem uma história legal do urso. Uhum. Na verdade, ela diverge um pouco porque no início a gente queria algo que mostrasse impacto para o mercado. Sim. Então, porque a gente via que o mercado da construção civil, ele tava... não tinha impacto. Uhum. Né? Não tinha nada que causasse um impacto visual legal. E daí a gente falou, cara, o urso ele tem impacto, ele tem força. Sim. Ele tem todo um arquétipo do urso envolvido. Que pode ser fofinho, mas pode ser Isso. uma fera. Pode ser uma fera. E daí a gente começou a ter essa pira, assim, de, cara, putz, vamos pegar alguma coisa de impacto porque eu preciso que o mercado tenha impacto. Sim. Então todo o nosso site, quando era no início lá, cara, era glitch por todo lado, sabe? Uhum. Aqueles glitch para ter esse impacto de movimento, de cidade, de vivência. Sim. Então a gente criou o urso para mostrar um pouco do nosso arquétipo, na época que era de muito impacto. Sim. Há 5 anos atrás, quando a gente fundou a TBO. Isso foi há 5 anos atrás? Foi 5 anos atrás. Cara, é muito tempo. É muito tempo. Eu tava começando a brincar com 3D. Que legal. Caramba. E você, mas, enfim, só pra gente Claro, contextualizar, sim. né? Você é arquiteto. Não, eu não sou arquiteto. Ah, tá. Eu pincelei um pouco de arquitetura ali. Cara, fiz 3 anos de arquitetura Uhum. e tô tentando finalizar agora em paralelo com a empresa, tá difícil. Mas eu criei gosto pela arquitetura, cara. Sim. Eu acho que é uma área fenomenal. Assim como eu trouxe a ideia do urso, do impacto do urso, eu acho que os arquitetos e urbanistas e designers, eles têm poder de causar impacto emocional nas pessoas. Uhum. Impacto emotivo. Que você transforma uma cadeira em uma peça de arte e que aquela peça de arte tem um significado para cada pessoa. Sim. E era isso que eu queria trazer quando eu fiz a arquitetura. Eu falei, cara, a arquitetura tem essa pegada artística, tem essa pegada emocional, emotiva. Sim. Mas você, enfim, você estava contando no papo no começo que você ia pra química. Cara, Tipo, é muito técnico, né? Muito... É porque eu acho que a gente vai indo por alguns caminhos que a gente pensa que são mais rentáveis para nossa vida. A gente tem essa parte da vida, assim, onde você termina a escola e, tipo assim, tá, o que dá dinheiro? Isso. Você pensa nisso, né? E daí você é instruído a buscar algo que te dá dinheiro, mesmo que não te traga felicidade. Sim. Então a gente sempre acaba nesse impasse, principalmente quando... não que minha família não teve essa... faz algo que dá dinheiro, essa posição. Mas a gente acaba, por conta do contexto geral da vida, a gente acaba... Putz, cara, eu preciso ganhar mais. Vou fazer um concurso, vou passar e vou virar concurseiro em alguma multinacional. Uhum. Né? E não que seja um caminho errado, Sim. mas não foi o caminho que eu optei por seguir, né? Então, eu queria essa pegada de engenharia química, ganhar bem, evoluir, crescer dentro de uma multinacional, ter essa projeção de carreira, mas, cara, a vida foi me mostrando um caminho muito diferente e muito bonito. Sim. Muito bonito que é a arquitetura. E aí, como que você caiu na arquitetura em si? Cara... Porque você, enfim, eu sei o que você fala, assim, a gente tem essa pressão que às vezes até a gente se coloca, né? Sim. De, tipo assim, cara, eu tenho que achar alguma coisa que realmente vai ser rentável, que vai... E aí, naturalmente, você quer que as pessoas entendam o que você faz. Então, assim, o que a gente faz hoje
cara, dificilmente seus pais, seus avós vão entender, né? É tipo assim, é projeto, é arquitetura. É também, mas não é, né? Então, assim, a gente quer ser compreendido. Então, naturalmente, você, tipo assim, qual que são as opções? Arquitetura, engenharia, Engenharia civil. advocacia. Sim. Cara, eu caí nessa... Eu caí um pouco de paraquedas, confesso, na arquitetura. Porque como eu até falei no início ali, que a gente tava conversando, que eu tava fazendo design gráfico Uhum. e nesse meio tempo surgiu a opção de ir para Porto Alegre. Sim. E lá eu comecei a arquitetura. E daí eu fui me encantando ali, cara. Foi eu criando um mundo e a gente começa a se cercar de... Cara, só se fala de arquitetura. É arquitetura, prédio, a gente vive na cidade, a gente vive falando de urbanismo agora, que está super em alta. Então, aquilo foi me conquistando aos poucos. E eu consegui enxergar, comecei a investigar mais esse mundo da arquitetura com os grandes nomes, referências. Sim. Pô, Jaime Lerner, Uhum. aí você começa a ver o Foster, Zaha Hadid, aí você vem pro Brasil, MK27, Jacobsen. Sim. Então você começa a enxergar a arquitetura como, poxa, ela é rentável. Ela tem alguma coisa aqui que ela não é só a pura arte, Uhum. né, dos volumes, dos ambientes, mas ela também é negócios. Sim. Ela é empresa, ela é rentável, ela é de pessoas, relacionamentos. Então eu fui criando gosto por isso. Acho que aqui que mora a parte legal. Sim. E daí eu falei, poxa, legal, mas só projeto, não quero fazer só projeto. Uhum. Deixa eu me aventurar um pouco em outros caminhos, né? Então daí foi quando eu comecei a vislumbrar um pouco até do ArcVis. Mas isso você teve o primeiro contato ali na aula, na faculdade, com essa questão da visualização? Da visualização foi na faculdade. É, né? Foi. Que é parte, né, do... Tem grade que tem a parte de digital 3D. Na verdade, é representações digitais, alguns escritórios chamam, algumas universidades chamam. E, cara, ali você aprende o básico para demonstrar para o teu cliente no futuro. Então, tipo, cara, vou aprender um AutoCAD, eu vou aprender um Photoshop básico para fazer colagem. Uma colagem, né? Uma colagem. Cara, colagem, tô péssimo em colagem, confesso. Uhum. E o próprio software de visualização, como o SketchUp, Sim. que é mais simples, e Lumion, algumas instituições colocam o Lumion como parte da grade, para fechar o projeto e você apresenta para tua prova final, né? Ah, entendi. Porque você tem que apresentar o projeto, de alguma forma. Exato. E daí ali eu falei, cara, pô, comecei a flertar ali com o Lumion, com o SketchUp. Sim. Falei, pô, super legal isso daqui, viu? Acho que vale a pena eu me aventurar um pouco mais nessa área. E daí eu já tinha um pouco dessa pegada do desenho, que eu tinha feito design gráfico, essa base, e eu peguei e falei, cara, deixa eu unir isso ao SketchUp, deixa eu unir isso ao Lumion, junto com um pouco de visão que eu tenho, né, de direção artística, direção criativa dentro do Lumion. Sim. Falei, cara, deixa eu começar a explorar esse tipo de coisa aqui. Então, na época, o Lumion 4, cara, 2012, 13, então era o Lumion 4. Sim. Eu tenho aí 12 anos de... Então, assim, cara, eu fui começando a me encontrar um pouco mais nesse meio. Então, mas você tinha... Desculpa. Não, pode falar. Mas nessa parte em que você tá tendo esse primeiro contato com o software, e que você vai estar trazendo esse senso de design, enfim, de cores e tal, você tinha essa clareza de eu estou combinando tudo? Você tinha clareza? Não. Você vai no freestyle ali, vai indo, cara. né? Você só vai jogando ali. É que é legal, né? É. Quando você tem o primeiro contato, assim, você tipo, que é isso, cara? Eu tô vendo na Review Report, tipo, tô... Não, você vai... É um mundo novo, né? Sim. É um mundo em 3D. Uhum. Você não imagina que aquilo existe ainda, né? Você até acha que, pô, existem melhorias, mas você não sabe que você vai sair dali como é que é? Um diretor de cinema
Claro. Um diretor de fotografia. E aí nessa parte, qualquer imagem, qualquer render com uma cadeira, já tipo, cara, olha o que eu fiz. Tu quer mostrar pra todo mundo, né? É isso. Então, tipo, não era... Você não tinha essa clareza, tipo assim, olha, estou combinando. Cara, isso é super legal, isso que você falou da cadeira, que é o... Acho que todo mundo de arquivista começa... Tem o portfólio... Tem o seu portfólio uma imagem de cadeira. De cadeira. É, na pegada do Pinterest lá, Sim. né? Todo mundo tem, cara. É inevitável. Se fala que não tem, a gente vai vasculhar e a gente vai achar. Exato. E eu comecei a até flertar com essa pegada artística produzindo uma cadeira, uma imagem de uma cadeira. Então é realmente tipo, você posicionar a câmera, entender o que está acontecendo, os efeitos de luz e sombra. Então eu comecei a falar, putz, cara, eu tô começando a entender um pouco mais desse mundo, tô gostando. E daí você começa a publicar na internet. As pessoas falam, uau, cara, que legal, que bonito. Aí os teus colegas de faculdade começam a falar, seguinte, tô com um projeto aqui pra entregar tal dia. Cara, consegue me ajudar? E outras pessoas também começam a te ver, te enxergar. Então, cara, eu acredito que a arquitetura, ela me deu base para construir, primeiro, quem eu sou hoje, como ser humano, com os meus pensamentos, as minhas experiências, mas também como um diretor criativo da TBO, buscando, como a gente estava falando até em off, né, buscando direcionar as pessoas para criar experiências diferentes, abrir visões, até mesmo as minhas visões, que a gente conversa muito aqui na TBO, né? Cara, ninguém tá certo, ninguém tá errado. Vamos encontrar um caminho melhor para chegar. Então, eu acho que a minha visão até de diretor criativo chega nessa linha graças à arquitetura. E tudo partiu dessa faísca de começar a publicar a minha cadeira lá no meu portfólio. E aí você teve essa... E aí você pensa... Mas aí como que acontece a agência em si? Você parou a arquitetura e você já foi para uma outra linha? Como que aconteceu? Cara, a arquitetura... Eu fazia muito freelancer na faculdade, pra galera e tal. E nesses freelancers eu fazia tudo no software Lumion. Porque era o software mais fácil. Eu acredito que 90% deve começar em Lumion. E assim, eu fui começando a fazer freelancers durante a faculdade. E surgiu a oportunidade de trabalhar em um grande escritório de arquitetura aqui em Curitiba. E eu me candidatei para essa vaga. Eu não sabia nada. Até minhas chefes que podem assistir, eu não sabia muita coisa, mas a gente vai evoluindo, né? E eu fiz um vídeo em Lumion, que era O Lumion você tinha base ali na faculdade, E eu estava estudando. E geralmente o meu processo de estudo, ele não vai do básico para cima. Eu já começo lá no intermediário para avançado. Eu não quero saber do básico. Então, tipo, eu já fui lá, eu tinha a base do Lumion, já sabia alguma coisinha aqui, outra ali. E daí eu falei, cara, o que eu posso ser o mais avançado possível aqui? E daí tem lá os movimentos avançados de porta e tal. E daí nesse escritório, um dos pré-requisitos para fazer a entrevista lá, dos testes, era fazer um vídeo em Lumion de uma residência de alto padrão. E daí eu falei, cara, vou tentar, vou me aventurar aqui. Então fiz o primeiro teste, fiz o teste junto com o vídeo em Lumion. E o grande diferencial ali foi uma abertura de porta. Cara, foi uma abertura de porta que na época era uau, né? Todo mundo fala, meu Deus, impressionante. E aquilo me possibilitou entrar nesse escritório. E que ali, cara, eu acho que foi o turning point. Essa entrada no escritório. Então a gente tem duas.
tem o momento de ir da arquitetura, sair de Curitiba e ir para Porto Alegre para fazer arquitetura. Sim. E daí eu tenho o momento da entrada no escritório. Sim. Então, esses 2 momentos aí da história. E aí quando você foi pra... Você fala assim, esses 2 momentos de turning point, tipo, você vai pra arquitetura. Sim. Lá você descobre o Lumion. Sim. Você começa a brincar e aí dessa descoberta você acabou nessa empresa, que ela era uma empresa de arquitetura. Um escritório de arquitetura. Escritório de arquitetura. Hoje eu acredito que é um dos maiores escritórios de arquitetura de Curitiba. Uhum. Então com umas 30 ou 35 pessoas. Sim. E cara, foi bem ali naquele ponto ali. Sim. Eu falei, caramba, tô adorando isso daqui. E aí, tipo assim, nesse ponto, a faculdade, cara, depois eu resolvo. Isso aqui já tá... Ou não. Eu tô assumindo aqui, né? Desculpa. Mas foi por aí mesmo, cara. Porque o que acontece? Cara, eu sou muito... Da minha personalidade, eu sou o cara work hard. Sim. Isso até... Não sei até que ponto que é bom. Mas eu sou o cara assim de... Cara, me dá a missão que eu vou cumprir. Sim. E eu quero finalizar com tudo. Sim. Quero finalizar aquilo com excelência. E quando eu vi que eu tinha potencial dentro desse escritório de ir, cara, hard, fazer cada vez mais coisa, e em paralelo a gente começa a ganhar dinheiro e a gente começa a ver o mundo de outra forma. Sim. Então, a gente começa a ter... O dinheiro hoje, ele te compra tempo. Né? Então você faz estágio e ao mesmo tempo você faz um freela, que aqui é um momento legal que eu tinha uma marca. A MAC 3D, que é Marco Andolfato Coelho 3D, que é o meu nome. Eu criei uma marca. Então, eu fazia o estágio, fazia a faculdade e à noite fazia freela. Então, cara, eu comecei a fazer esse estágio, continuei a faculdade e comecei a fazer freelancer à noite. E chegou um momento que o estágio estava me consumindo, eu estava sentindo mais prazer em fazer trabalhos do estágio do que fazer os freelancers, então eu aumentei a carga. Sim. Né, e ia aumentando, evoluindo o nível de complexidade dentro do escritório. E daí, em 2014 ali, 13, 14, um pouquinho mais pra frente, foi 2015, cara, começou a acontecer alguns movimentos familiares, né? Doença do meu pai e tal. E, cara, eu comecei a trabalhar muito forte, mais do que eu estava acostumado. Isso era estágio? Isso era estágio. E comecei a querer mais. Falei, cara, quero mais, estou gostando pra caramba. Comecei a aprender 3ds Max. Falei, cara, caramba. Ali que... Saí do Lumion, fui pro Max. Fui pro V-Ray e depois fui pro Max. Sim. Fui pro V-Ray do SketchUp e depois fui pro V-Ray do 3ds Max. Nesse ponto, você, nessa empresa, nesse escritório de arquitetura, você estava exclusivamente para visualização? Eu fiz um pouco da parte técnica, de desenho técnico, mas acredito que, cara, 70% era visualização de arquitetura. Porque ela já aplicava no escritório para apresentação para os clientes. Sim. E uma coisa que eu achava muito legal, que conforme a gente ia fazendo essas animações, e ao sendo apresentada para os clientes iam se encantando. Então, eu apresentava para minha chefe, a minha chefe apresentava para os clientes dela. E o retorno, o feedback era muito bonito, cara, era lindo, das pessoas, poxa, ela se emocionou na reunião, ela chorou na reunião. E, cara, é bonito de ver que a gente não tá só exercendo um trabalho, a gente está desenvolvendo um sonho, né? E eu gosto disso. Eu acho que nosso trabalho de arquivist tem que ser voltado a criar um impacto, por isso do urso, e ao mesmo tempo ter emoção. Então, quando a gente consegue unificar esses dois, cara,
ele se transforma, ele fica inspirador. Sim. Tem um amigo meu que fala que o nosso trabalho como artista, ali visualizando o projeto, ele não acaba quando você entrega a imagem. Ele acaba quando aquela família que vai comprar aquele empreendimento, ela vai entrar ali e assim, é muito mais impactante do que a gente imagina. Né? Então, no dia a dia, você está ali, terminou a imagem, pá, próximo e tal. Mas eu mesmo lembro e tem projetos que eu trabalhei há 5 anos atrás que agora está sendo vendidos apartamentos. Tipo, e aí eu começo a ver as minhas imagens. Minhas não. Sim, do time, né? Mas que você participou, né? Que eu participei. E tipo, caraca, olha só. E tipo... E aí é essa questão, como que você realmente está lidando com um sonho, né? A arquitetura, é isso, né? A arquitetura é isso. Ela não é só um monte de... Claro, ela é muito técnica. Sim, sim. Extremamente técnica, mas ela tem uma parte anterior à técnica que ela é emocional. Sim. Você está criando histórias, você está buscando criar histórias nos espaços, visualizando os espaços para entregar para uma pessoa que é mais técnica, criar aqueles espaços de forma técnica, representar, para que daí executar. Sim. Mas tudo começa de um porquê. Por que eu estou criando essa casa? Porque o cliente tem um desejo de... desejo de morar melhor com a família. Sim. E toda a adaptação. E toda a adaptação. Essa família tem 2 crianças, um menino e uma menina. E assim, todo o projeto ele vai ser ali desenvolvido através do gosto dessa família, da rotina dessa família, né? Então acho que envolve muito isso de você fala que no final do dia é muita emoção por causa disso, tipo, enfim, a gente até eu não vou nem entrar muito a fundo nesse papo de arquitetura porque eu não tenho conhecimento, mas quando você vai apresentar ali pro seu cliente o material, tu não tá tipo assim, olha, aqui é um cano de 5 milímetros, tá? Não, tipo, olha, aqui é onde você vai morar. Aqui é o living room, a vista, né? Aí que a gente entra também. Sim. Né? E a gente entra, principalmente quando a gente fala de animações, né? Sim. A gente entra num conto. Nós estamos contando algo. Nós estamos criando uma rotina dentro do vídeo, um passeio virtual, mostrando todos os espaços, mostrando que, por exemplo, a pessoa pode entrar em casa e já vislumbrar a vista da piscina. Sim. E, cara, imagina quando a pessoa se olha, se vê participando daquilo através do nosso vídeo, do nosso trabalho, e do trabalho dos arquitetos, obviamente, principalmente. Sim. A gente consegue captar emoções. Eu acho que isso... Claro. Eu acho que, assim, talvez até seja uma fase da minha vida que eu tô agora, mas essa parte de capturar emoções, experiências, a gente consegue através do ArcViz. Sim. E é muito bonito, cara. É muito legal, assim, essa sua visão. E aí, então, nessa época, você, enfim, por essas questões familiares, a sua resposta foi, tipo assim, focar e mergulhar no trabalho. Perfeito, Foi bem esse movimento aí que, cara, aí eu trabalhei a rodo. Sim. Aí trabalhei assim, aumentei a minha carga, já não era tanto até um estágio, né? Se tornou algo mais como um analista de 3D, vamos dizer assim, ou um artista 3D júnior. E daí eu comecei a trabalhar 8 horas, focar mais forte e, cara, comecei a vislumbrar um outro tipo de mercado também. Sim. Então eu olhava assim, cara, eu tô fazendo casa, deixa eu me aventurar um pouco no 3ds Max aqui para fazer uma cena interna. E daí, quando eu comecei a ver isso, eu via os lançamentos imobiliários que começaram a surgir. Que a visualização arquitetônica estava fervendo ali para lançamento imobiliário. Sim. Tava tipo, sabe quando a água tá prestes a borbulhar? Tava começando a efervescer ali. E daí eu falei, cara, aqui é o... Talvez não seja o poste de ouro. Sim. Mas aqui tem alguma coisa que dá pra
para olhar para esse lado. Uhum. Então, dentro lá do escritório, a gente ainda tentou fazer alguns lançamentos com ArcViz usando o 3ds Max. Uhum. Tentamos implementar um setor de lançamentos imobiliários. E, ao mesmo tempo, eu falei, cara, acho que tinha alguma coisa me puxando para fora. Sim. Sabe? Falei, putz, eu acho que vou mergulhar nesse mundo. Uhum. Foi então que daí eu comecei a buscar. Eu já tinha já estava como freelancer, já tinha alguns projetos paralelos como freela. Algumas pessoas que estavam na faculdade já me pediam algumas coisas. Alguns outros arquitetos me pediam algumas coisas. Eu falei, cara, não precisa. Pô, ao invés de eu ficar aqui 8 horas, casa de alto padrão, lindas, arquitetos incríveis. Mas existe um desejo, acho que aqui também talvez seja o terceiro turning point, né? Uhum. Da nossa conversa, que existe um desejo, cara. Talvez para quem é muito. Não sei se isso é só para o empreendedor. Talvez seja para todas as pessoas. Mas quando eu trago isso para minha realidade como empresário que eu me vejo hoje, cara, existe um desejo maior do que nós. De, putz, eu posso fazer mais. Sim. Então foi legal, cara, que eu consegui. Foi um momento que muitas coisas pessoais estavam acontecendo e eu falei, cara, deixa eu me reinventar aqui. Uhum. Foi quando eu me reuni com 3 amigos, que a gente estava lá na sala, até estava contando em off pra você, Sim. né? A gente estava lá na sala da casa de um amigo meu, do meu sócio, hoje o Rui. Falei, cara, tô a fim de sair do escritório que eu tô e, porra, cara, criar asa. O famoso papo de bar, né? Papo de bar. Vamos fazer um startup. Vamos! E aí, abre o uísque. Mas geralmente no próximo dia, tipo assim, cara, que ideia. Não, eu tenho minhas coisas aqui. Não foi o caso. Não foi o caso. Como é que foi? Era uma festa? Cara, não era uma festa, era mais uma reunião normal, assim. A gente falou, vamos se reunir, tomar uma cerveja. Uhum. E daí começa a tomar uma cerveja. Putz, cara, tô querendo sair de onde eu tô, acho que quero abrir uma empresa. Vocês estão afim de... Ô, Rui, você, cara, o cara do projeto, você é engenheiro, você sabe. Uhum. E o outro sócio na época falou, cara, putz, você sabe marketing, cara, eu sei 3D, vamos abrir alguma coisa. E começou, legal. Cara, começou a fluir. Sim. Porque daí eu já tava com a ideia, até usando como referência, né, a própria Elephant Skin. Na época tinha muito como referência. Sim. Inclusive, acho que é legal de mencionar e agradecer. Claro. Eles cederam espaço aqui pra gente gravar. E muito, muito, muito legal aqui. Maravilhoso, cafezinho, espetáculo. Enfim. Não, maravilhoso. Um prazer estar aqui, obrigado, inclusive. Pro Henrique e pra Giovana, que são pessoas incríveis. E, cara, começou esse movimento aí de buscar referência, cara, olha o que essa galera tá fazendo. Vamos fazer também. Vamos pegar o render, vamos pegar a marca do empreendimento. Que é mais nessa questão de englobar o produto, não olhar apenas assim, e não entregar apenas a imagem. Você está falando de uma campanha. Talvez talvez não sei se essa era a referência, tipo, porque eu acho que, se eu não me engano, a Elephant Skin sempre teve essa veia e, tipo assim, era bem, assim, a campanha, né, realmente englobar tudo. Não, a gente não tinha essa veia da campanha. É mesmo? Cara, porque principalmente com a parte criativa partia de mim, e eu falava, cara, não quero... Campanha é dado, campanha é relacionamento, campanha... Cara, isso daí... Ali naquela época, eu quero fazer as imagens, quero fazer o filme. Eu quero me divertir criando. Sim. Eu acho que é até um pouco do artista 3D, quando existe um conflito muito grande, é até legal saber, talvez algumas pessoas se identifiquem com o que eu estou falando. Talvez até você mesmo. Que a gente entra no momento de sair do artista para entrar na parte empresarial. São 2 caminhos totalmente diferentes.
E, cara, sendo bem sincero, é terrível. Sim. Terrível. Você tem que lidar com duas frentes diferentes da tua vida. Sim. Então... Uma coisa que é uma paixão, que é aquele ditado, né? O hobby que vira trabalho, e aí, tipo, não é mais o seu hobby, mas ao mesmo tempo a gente tem aquela paixão e talvez, eu me identifico muito com isso, acho que faz sentido. E é engraçado você mencionar isso, porque ontem, no papo de ontem, também surgiu essa palavra diversão, sabe? De como se divertir realmente te faz, cara, voar, porque você tá realmente ali focado e gosta daquilo. E para um artista que às vezes não tá indo ali pro lado de abrir um negócio, mas ele vai estar entrando em um estúdio, em um escritório, e aí você começa a ver que, opa, peraí, tem o processo, tem o workflow, eu tenho nomenclatura, eu tô em um time. Então, assim, toda aquela paixão e aquela arte, ela tem que ser, você tem que dividir com o dia a dia ali numa questão que, porra, se eu fizer isso vai atrapalhar o time, às vezes o meu workflow. Então, identifico, acho que realmente é um balanço, né? É um balanço, cara, você tem que... Quando você entra num time, o artista 3D, ele é o lobo solitário, muitas vezes, Sim, né? sim. Ele começa fazendo os freelas, faz o freela, acha legal, mas ele começa a ver que as coisas estão crescendo para ele. Sim. Então ele vai participar de um time, cara, ele tem que abdicar de muitas coisas, de muitas vontades, de muitos vícios. Sim. Porque ele tem que entender que, como você falou do workflow, que existe um processo a ser seguido dentro de uma empresa e que ali ele talvez, e provavelmente aconteça que ele vai perder muito da criatividade dele. Sim. Então eu acho que isso até envolve um pouco para onde que esse artista quer ir. Qual o caminho que ele quer seguir? Se ele vai querer seguir um caminho do empresariado, do empresário, se ele vai querer seguir um caminho muito artístico, como um diretor de arte, um diretor de fotografia, um sênior, artista sênior. E é um momento de divisor de águas. Sim. Divisor de águas absurdo, assim. E eu vi que isso aconteceu comigo. Cara, eu preciso sair do artista 3D que eu tinha em mim, então, para começar a olhar para a empresa. Porque nesse momento que você começou o negócio, tipo, ok, e aí? Tem muito mais do que fazer as imagens. Exato. Envolve muita coisa. Eu deixei de atuar tanto na parte artística no início. Sim. Eu fiquei muito no início, um ano ou 2 anos, eu era mão na massa. Sim. Mão na massa, ao mesmo tempo que a gente começava a olhar para o mercado, né? Então a gente falava, pô, o mercado tá explodindo aqui, o que a gente vai fazer? Pô, como é que eu vou pegar mais projeto? Como é que eu vou ganhar mais dinheiro? Como que eu vou aumentar uma equipe? Então foi bem ali nesse divisor de águas que eu tive, então, só recapitulando, né? Comecei a pegar lá os projetos, saí do escritório, peguei projeto, me reuni com 3 sócios e começamos a pegar projetos. Então eu saí já com um cliente, que era o escritório que eu trabalhava. Sim. Eu já saí de lá com esse cliente, aí meu cliente até hoje. Ah, sério? Até hoje. Que massa. Então praticamente 10 anos aí só com elas. Sim. Diretão. Entendeu? E nesse ponto, eu acho que é um ponto tão impactante, mas que às vezes a gente até esquece de mencionar, mas, cara, tu sair de um emprego estável ok, tu tinha um cliente, mas tu tinha que dividir entre os sócios. Cara, conta, como que foi esse momento de tipo, tá, eu tenho um salário X e eu vou quase zerar esse salário pra fazer uma coisa que todo mundo tá dizendo. Porque tu é louco? Sim. Aí entra um pouco até do urso, do logotipo do urso. E um pouco do nosso slogan, que é Take the Risk. Então o nosso slogan é o urso que mostra a força, mostra a coragem. E o Take the Risk é de que todos nós 3 que estávamos ali, estávamos correndo o risco de abrir uma empresa com uma incerteza. Sim. Apenas com
uma vontade de fazer alguma mudança no mercado imobiliário, de alguma forma. Então, a gente falou, cara, vamos correr o risco. Ó, eu tô disposto a largar tudo e eu tô disposto a me unir a vocês três, pra gente, a vocês dois, pra gente criar uma empresa. E, cara, foi lindo de ver que compraram a briga. Sim. Confiaram, acho que confiaram em mim também, porque no início era eu tinha que fazer as imagens. Sim. Eles tinham que captar cliente, fazer o marketing da empresa ali, do estúdio na época. Então, a gente teve que correr o risco. E todo mundo, nós três, largamos os nossos empregos, falamos, vamos começar do zero. E eu acho que nesse momento que a gente tem essa ruptura, ela fortalece alguns vínculos familiares. Olha só. Porque você tem que ter um suporte para aguentar o tranco de abrir uma empresa, porque você está começando do zero. Então você já está na incerteza. Você já está. Então, assim, qualquer apoio é importante. Qualquer apoio é importante. E eu vejo que há muito hoje a gente tem esse apoio da família é interessantíssimo, ele é importantíssimo. Minha família super apoiou, todo mundo foi apoiado, assim. Nossa roda de amigos, nosso ambiente influenciou também muito. De, cara, vocês são malucos, mas vamos aí, vai dar certo, né? E eu acho super legal, acho que foi um momento que a gente teve um suporte muito bonito de sentimentos. Sim. Sentimentos positivos de que, cara, vocês merecem. Vocês não estão à toa ali, vocês estão trabalhando 10, 15 horas por dia. Cara, vai dar certo. Sim. E quando você tem esse suporte, fica mais fácil. Porque você cria casca, cara. Você cria... cara, a tua pele fica mais grossa para você aguentar o tranco do mercado, o tranco do empresário. Sim. O tranco de chegar a falar com o empresário de igual para igual. Sim. E as pessoas continuam acreditando em você, no teu potencial, na tua história. E você consegue ganhar muito corpo com isso. E nem sempre se tem esse apoio. Esse é um ponto que é muito difícil, que às vezes pode ter alguém assistindo, cara, minha família não apoia. Às vezes, sei lá, o parceiro ali da pessoa não acredita. Então, é mais difícil ainda. Sim. Mas é um ponto de, assim, eu acho que é legal de... eu consigo entender, consigo ver isso, até por estar experienciando isso, é um ponto de incerteza máxima, mas você tem... Mas é o que tu falou. A vontade de fazer supera. Você começa a... Não existe mais 6 horas da tarde, 9 da manhã. Ah, mas é feriado. Não. O seu sonho é tipo... mesmo que você tente, e eu acredito que seja o mesmo com você, não, esse final de semana eu vou desligar. É o seu sonho. É seu. Cara, isso é legal, porque até... Cara, eu trabalhava muito assim, muito e, cara, era divertido. Exato. Eu acho que aí é que mora o negócio. Exato, diversão, cara. Quando você gosta do que você está fazendo, não existe 5 horas da manhã. Tipo, 5... Cara, você vai trabalhando, você vai, passa o cafezinho, você liga a tua música e você tá gostando do que você tá fazendo. Porque você tá vendo resultado. O seu corpo cansa. Mas toda essa vontade, essa diversão te abastece, tipo... Tu nem vê, tu não vê a hora. Você não vê hora, cara. Você vai fluindo e cara, quando você vê o resultado, talvez no dia seguinte você acorde e você fale, cara, que merda que eu fiz. Muitas vezes acontece, né? Sim. Ontem aconteceu. Ontem mesmo. Porra, que merda, achei que tava lindo isso daqui. Sim. Né? Mas, cara, quando você tá no flow, no estado de flow, você vai embalado, você vai criativo, super legal, e você gosta daquilo, cara. Sim. E tá tudo bem. Então eu, cara, ficava horas trabalhando, as pessoas estavam me apoiando, acho que isso foi muito importante, importantíssimo.
E, poxa, agora... daí, o que aconteceu? A gente foi criando essa empresa. Sim. Todo mundo saiu das suas empresas. Alguns demoraram um pouco mais, né? Outros um pouco menos. E aí a gente começou a ver que tinha espaço pra gente crescer. Então daí começa a ficar legal, né? Sim. Porque daí a gente começou assim, beleza, estamos fazendo 3D para residências. Estamos fazendo 3D para uma suíte aqui, né? Uma suíte em 3D Max. Projeto pequeno. Sim. Você vai pegando alguma coisa. Daí você vê que o primeiro ano de faturamento da tua empresa foi R$6.000. R$600. Cara! Porra, que merda, né? Isso daqui tá terrível, esse faturamento. O que a gente vai fazer? E você considerar que são, no seu caso, 3 pessoas, custo... Você tá trabalhando por hobby. Aham. Era basicamente o que estava acontecendo. E daí a gente começou a ver o movimento do mercado, né? Desde o início, quando a gente fez essa saída das empresas, a gente viu o movimento do mercado que estava tendo lançamentos. Inclusive tinha um lançamento da AG7 aqui em Curitiba. Não sei se você conhece. Não conheço. Não conheço. É uma empresa super legal, bem conhecida aqui em Curitiba. E o conceito deles é Wellness Building. Uhum. Super bonito pra caramba. E daí eles pegaram e fizeram um empreendimento próximo da onde eu morava que se chamava Mandala. Uhum. E todo mundo, cara, no círculo ali de amigos, eu moro próximo do Mandala. Moro próximo do Mandala, tal. Você sabe, lá próximo do Mandala tem um restaurante. Virou ponto de referência. Virou ponto de referência. Daí eu falei, opa, peraí. O nome de um prédio virando ponto de referência é curioso, né, cara? Curioso. Uma coisa é você falar no World Trade Center, Sim. né? Enfim, lá Sim. tem um monte de referências. Então, Guggenheim, qualquer lugar que você vai, tem um ponto turístico. Sim. E não um empreendimento. É o landmark mesmo. Isso. E daí eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Deixa eu explorar. Uhum. Foi quando a gente começou a olhar para o lado do 3D, para empreendimentos, para os lançamentos. Uhum. E a gente começou a olhar para o branding, para a marca. Porque a gente falou, cara, se tem tanta força o nome de um empreendimento, por que a gente não olha para um branding? Vamos fazer um branding, entender a persona, entender para quem que ele está sendo comunicado. Uhum. E daí a gente implementou um serviço. No segundo ano ali de empresa, a gente implementou o segundo serviço. E foi quando, cara, por meio de muito relacionamento, a gente começou a fazer parcerias, começamos a participar de um monte de evento, de negócios, do Sebrae. Cara, a gente começou a se meter em tudo. Uhum. E o meu sócio, o Rui, ele é super comunicativo, ele é desenrolado e tal. E a gente começou a participar disso e num desses eventos conectou a gente fazer um lançamento imobiliário. Na época eram 49 residências que os clientes, a construtora já ia entregar pronto. Uhum. E conectou pra gente fazer a marca com os 3D. Então foi ali que a gente começou a estruturar toda essa jornada da agência TBO. Então hoje, até buscando o que nós fazemos hoje, a TBO faz, né? A TBO faz lançamentos imobiliários completos, que partem de 3D, projetos de interiores, a gente faz a parte de marketing, o branding e produções audiovisuais. Então a gente engloba tudo, é o pacote. Por que isso? Porque a gente começou a perceber que os clientes, eles vinham com a gente com uma dor, que cara, eu tenho um monte de fornecedor. Pô, eu tenho que falar com o fornecedor aqui, tenho que falar com o cara do estúdio de 3D, com o estúdio de brand, com o cara do filme. Falei, não, vocês não vão fazer isso mais. Tá aqui, nosso pacote completo. Uhum. Foi aí que a gente explodiu a cabeça, né? A gente falou, aqui, agora... Por isso que o nosso nome é Agência TBO, né? Tem o agenciamento de várias funções e de vários fornecedores na periferia ali, né? Sim. Ficam rodeando ali que a gente vai trabalhando. Então, a gente começou a vislumbrar esse mercado, cara, para criar empreendimentos de alto impacto.
Sim. Pro mercado. Ah, mas o impacto é pequeno. Cara, mas é um impacto. Sim. É um ponto ali, né, que tem até um conceito a acupuntura urbana, se eu não me engano, do Jaime Lerner, que é, cara, que é assim, você faz uma acupuntura, um ponto, e aquele ponto se transforma. O ambiente em volta se Sim. transforma para melhor. Foi o caso do Jardim Botânico aqui em Curitiba. Então eles, cara, criando esse conceito assim de pegar um empreendimento, uma marca, criar uma identidade visual, criar um entorno legal, e agora que muito se fala em urbanismo, fazer uma gentileza urbana para a cidade. Sim. Cara, isso faz parte da marca do empreendimento. Então a gente começou a evoluir, cara. Evoluir como empresa. A cada ano a gente vê crescendo um pouquinho mais. E eu vejo nesse sentido como que hoje em dia o empreendimento ele é muito da porta para fora também. Sim. É o que você está falando. Sim. Tá, essa arquitetura, esse empreendimento, ele vai afetar como? Como que ele agrega o entorno, É né? isso. É uma pauta muito hoje em dia, né, mesmo? Cara, e é uma pauta importantíssima. Sim. Que vem sendo, apesar de ter uma movimentação recente, de 2024, do urbanismo, está sendo muito negligenciada, cara, pelos clientes em geral. Sim. É que, cara, eu quero construir e quero vender meus empreendimentos. Minhas unidades, não quero saber do impacto. O impacto sustentável é no meu reuso da água. E a gente auxilia, nós fazemos essa consultoria para o cliente. Às vezes, até muitas vezes de graça. A gente fala, cara, seguinte, porque, cara, a gente quer ver o empreendimento sendo um sucesso. Mas não só de vendas, e sim para a cidade. Sim. Então, a gente começa a perceber assim que muitas vezes o cliente precisa ser conduzido como uma construtora para agregar a cidade. Ele está tirando da paisagem urbana, né, uma limpeza visual. Sim. Ele está construindo um prédio. Como que ele agrega isso para a cidade? Sim. Como que ele consegue transformar, né, aquele empreendimento em algo útil para a paisagem urbana? Então, muitas vezes a gente chega assim, cara, o que está acontecendo? Como é que está teu empreendimento? Vamos ver. Tá aí murado, cheio de muro, cidade. Cara, é o seguinte, 2024 não rola mais isso. Sim. Os próximos anos não pode mais acontecer isso. O quão legal é isso que vocês fazem, porque você tá sentando com o cliente assim, como um parceiro que, olha, eu quero entender o produto e a imagem, o filme é um ponto, é uma consequência, mas assim, essa compreensão realmente eu acho que mostra, primeiro que tudo se amarra. Então se você tem esse contato inicial e se vocês conseguem até contribuir, realmente criar esse conceito, quando você vai fazer um filme, cara, é muito claro. Ó, é isso, as imagens, que tipo de... vai ter uma composição assim ou assada, porque, enfim, isso aqui tá num contexto onde tem uma marca famosa de um café ou alguma coisa do local, né? Sim. Então é mais esse... E aí, uma coisa que... E isso, assim, eu falo porque ontem eu gravei com um amigo que a gente trouxe esse ponto, né? Eu acho que é legal. Você se porta como um solucionador de problema e não um fornecedor de imagem de filme. Porque se você se porta como um fornecedor de imagem ou de filme, eu vou olhar para o próximo, eu posso olhar para o fornecedor ao lado, aqui é mais barato, porque é commodity. Isso. Né? Agora, o que você está falando de, vamos entender o que é, e até agregar, né? Exato. Tipo assim, olha, se você mudar isso aqui e tal, então você ajuda e você não é visto mais como, aqueles caras fazem as imagens. Manda pra... Não.
né? Cara, isso é legal, porque e quem mostrou isso até para todo mundo do mercado archivist que está assistindo a gente, eu acho que isso é muito importante. Uma coisa que até o próprio Wander Alencar fala, que você não leva uma imagem para a pessoa, você leva uma solução. Sim. A gente sempre tem que buscar uma solução para as pessoas. Estou te dando uma solução digital para a venda do seu empreendimento. Sim. Para agregar valor na venda. E nós trouxemos para isso, para essa realidade, e nós falamos, cara, como que nós agregamos mais valor ainda? Então, até uma dica que eu posso deixar aqui para todo mundo é que antes de você querer vender a tua imagem, tenta entender um pouco a dor do teu cliente. Sim. Tenta entender o que você está agregando para ele. Não é só uma imagem. É uma imagem que vai ter um impacto visual, que ele está linkado a uma campanha de marketing, que ele está linkado a posicionamento da empresa. Sim. E, provavelmente, muito possivelmente, linkado ao estilo de vida da pessoa que vai comprar aquela unidade. Então não adianta você colocar cara, uma pessoa hoje, que agora a gente tá com o artifício da inteligência artificial, fica bonito, né? Sim. Colocar nas imagens, colocar uma pessoa, um empreendimento super de alto padrão, e ela tá largada com, sei lá, um shorts. Sim. Né? E talvez essa pessoa, nesse mesmo estilo, pode, uma coisa mais casual e tal, pode encaixar bem num projeto. Por exemplo, eu tô ficando ali num empreendimento da Housing, né? Sim, sim. Onde tem um urso Sim. na frente um urso gigante de pelúcia. E eu lembro que, se não me engano, foi a Elephant Skin fez uma campanha, né? Você vê o estilo, cara, é jovens, é tipo... Que é realmente o que se retrata. E aí o quão importante é entender isso, né? Sim. Então, talvez esse personagem ali, ele ia casa muito bem. Perfeito. Aí é questão de entender realmente, o porquê, o como, o porquê daquilo. E assim, a gente olha como... Quando a gente sai da esfera do artista 3D, a gente tem que segmentar bem. Sim. Então, a gente tem que segmentar assim, o artista 3D tem o desejo de fazer uma imagem cada vez melhor. É lindo, é bonito, é espetacular, mas quando a gente tem que olhar para o negócio do nosso cliente, a gente tem que falar, cara, vamos fazer um ajuste aqui, outro ali. Talvez descaracterize o desejo do próprio artista 3D, Sim. mas é a necessidade do nosso cliente. E com isso, quando a gente adota essa postura de somos solucionadores, olhando para a tua campanha de forma global, nós estamos agregando mais valor para ele e ao mesmo tempo agregando mais valor para a nossa imagem e aumentando o nosso preço de imagem. Sim. Então o artista 3D, até o freelancer hoje, ele tem que ter essa visão holística das coisas. E não apenas da parte artística. E às vezes até para um time que tem esses artistas internamente, eu acho que esse é um conselho muito legal assim da importância da comunicação ali entre o time, vamos supor, o Marco está em contato com o cliente. Sim. Você entendeu a ideia e tal. Quando você chegar pro time que vai produzir, cara, você tem que realmente passar essa ideia, esse conceito, porque para quem vai produzir, a gente realmente como artista, Sim. a gente sabe disso. Quando você sabe o que tá fazendo, o porquê, cara, tudo flui muito, muito mais rápido. Sim. Você evita revisões, né? Então essa comunicação interna, né? E de novo, você falou de artista, porque você é um artista. Sim. Às vezes a gente se pega no dia a dia, assim, e tal. Cara, mas isso aqui eu queria fazer diferente, sabe? E às vezes é você entender, o porquê que o cliente quer isso. Cara, às vezes, sei lá, tu liga pro seu manager, cara, isso aqui por quê? Sabia que isso aí porque o cliente, ele tem mais 3 projetos que, enfim, são especificamente relacionados a um tema, e esse é o 4º elemento, e você, tipo, tá. Então agora, tipo, você às vezes e aí você pode se perder numa questão técnica, tipo assim, o cliente tá revisando muito por quê? Será que o meu modelo que não tá bom? E às vezes é muito lá atrás, né? Às vezes é o que não é dito pelo cliente.
A gente tem que capturar nas entrelinhas. Então, tem clientes nossos que, por exemplo, são muito... a marca dos empreendimentos são relacionados à luz solar. Uhum. Pô, lindo. Beleza. Como que vai ser a nossa imagem? O cliente falou em uma conversa informal que ele é muito linkado a Deus, ele é linkado à luz, à intensidade, cara, ele prefere estar no ar livre do que... Então as nossas imagens, elas não podem ser enclausuradas, escuras, elas têm que ser cheias de luz, né, com de repente um fog para dar uma atmosfera bonita ali, os raios solares, tratar o céu com mais carinho, né, então um céu azul. Isso eu estou trazendo até contexto da realidade do que está acontecendo na agência hoje, né, que a gente tem esses clientes. Então a gente acaba tendo que entender nas entrelinhas os desejos dos clientes. Sim. Não adianta a gente fazer só porque acha que é bonito. O que você acha que é bonito, a gente pode fazer, talvez um portfólio da própria empresa, para um reposicionamento. Então a gente vai adaptando. Isso, e assim, não é só para o 3D, tá? Como a agência hoje nós temos o branding, fazendo o logotipo, nós temos o audiovisual, cara, toda a campanha de audiovisual para desenvolver, teaser, vídeos de lançamento, nós chamamos elencos. Olha só. Então a gente unifica todo mundo, a gente sobe o morro. Esses tempos meu sócio Rui estava subindo o morro lá com o elenco para gravar o Porto Alto. Então, que é o empreendimento que a gente lançou. Então, assim, cara, a gente vai tendo que entender, tendo que absorver muita coisa e, ao mesmo tempo, tendo que ajudar o cliente. Sim. Porque uma coisa é o cliente. Eu sei construir, agora eu preciso de ajuda. Acho que nós estamos ali como solucionadores dos problemas deles. Sim. E nós temos que prestar essa consultoria. E você ser inflexível... não, mas esse é o processo, esse é o workflow. Sim, a gente entende que dentro do estúdio você tem que ter workflow, tem que ter processo. Olha, você tem tantas revisões, isso aqui. Porque são questões, assim, de negócio, né? Sim. Tem que ter. Mas essa inflexibilidade, às vezes ali pro cliente, é tipo assim, cara, a imagem de vocês tem uma qualidade muito legal. Mas é tão inflexível que é um problema. É mais um problema, porque quando o cara tá ali esses projetos grandes envolve muita coisa, muita gente, né? E vocês englobando tudo isso já ajuda, porque assim, olha, não vai precisar de 5 agências. É uma que vai resolver tudo. Isso. E assim, como solucionador, tipo, beleza. Você começa a construir essa relação com o cliente de confiança e tipo assim, o cliente, olha, vou mandar pra vocês e eu sei que vai, sabe? Cara, eu acho legal isso da confiança com o cliente. Porque todos nós somos pessoas. Sim. E nós temos que criar relacionamentos duradouros para todo mundo. Para todo mundo. Para todas as pessoas, nós temos que visar o relacionamento. Claro que existe um limiar. Né? Tem os clientes, são mais difíceis. Exato. Tem os clientes que a gente fala, que delícia atender esse cliente. Sim. Cara, eu quero atender sempre esses clientes. Sim. E, é um posicionamento de marca. Pessoas, né? Pessoas são difíceis. Todo mundo tem que aprender, inclusive, a fazer gestão de pessoas. Cara. Fica uma dica. Relacionamentos interpessoais mudam a vida de todo mundo. E, cara, uma coisa que você falou, até a gente estava falando em off ali, que foi pessoas, relacionamentos, era digital. Sim. E a volta das conexões presenciais, né? Que a gente tava falando. E que é isso aqui. Que é isso daqui. Eu tô relando em chegar você. Aqui, ó, falar isso daqui. Chegar e, porra, Franzão, cara, que maravilha te ver online ao vivo. Sim. Que foi o que aconteceu até no evento do D2, que foi, maravilhoso. Incrível. Né? Cara, foi Elephant Skin e a D2 foram certeiros ali em promover isso, porque a gente viu que não são só pessoas atrás da tela. Sim. Elas são pessoas reais e a gente
muito boa parte foi criada na pandemia, né? Sim. De ArcTVs ali. Então, cara, os clientes valorizam muito isso. Se nós valorizamos isso, imagina os nossos clientes. Sim. Porque da pandemia, a gente passou por um trauma muito grande na pandemia, que foi o isolamento. Né? Imagina, ficar isolado, as pessoas precisam desse relacionamento. Sim. E a gente hoje adota uma postura muito de, cara, vamos até o cliente, independente de onde ele esteja, para fazer a apresentação dos nossos projetos. Cara. Para prospectar. Cara, vamos atrás. Se não for possível, tudo bem, beleza. Online. Mas se for possível, vamos até o cliente. Uhum. Você não é você e sua cadeira. Você não é só você e o teu computador. Sim. Você é uma comunidade, você precisa de conexão. Então, assim, uma coisa que a gente vê até falando dos próprios clientes e compreendendo um pouco do mercado de construção civil, o mercado de forma holística de arquitetura, de urbanismo, Sim. de tudo, é um mercado mais antigo, mais velho. Exato. E as pessoas mais velhas, 50, 60, às vezes 70 anos que a gente encontra, são os grandes incorporadores, assim, que criaram tem uma trajetória lendária para chegar até ali. A gente percebeu que elas valorizam muito o contato físico. Então, cara, se exponha. Sim. Se exponha, vai lá, conversa. Estamos no churrasco, um churrasco com o cliente, você viu o cliente, conversa com o cliente. E eu suponho que quantas vezes, às vezes pode até acontecer de, tipo, tu tá nessa de... conversou ali sobre o projeto e tal, o negócio, e depois vai pra uma conversa mais informal, e aí o cara solta um negócio que te responde várias coisas lá, que tipo assim, então é assim que esse cara pensa. Então o projeto vai ter que seguir pra outro caminho. E tipo, claro, esse é um recorte, mas assim, essa construção da relação realmente e aí, de novo, né, pessoas, né, a gente realmente te vê como, é o Marco. Sim. Da agência lá, veio aqui, a gente conversou, e às vezes indiretamente, né, você tem essa conexão. Cara, e eu confesso que eu era muito recluso, a pandemia reforçou isso, e aos poucos eu comecei a ver que, cara, não é assim que a banda toca, né? E o plus, você é curitibano? E tem o plus, que eu sou curitibano, quase não gosto de conversar. Não cumprimento ninguém na rua. Não cumprimento ninguém na rua. Se me virem, ignorem. Finge que eu não existo. Dá brincadeira. Vem conversar comigo que sempre dá boa. Então, cara, a gente vai percebendo ao longo do tempo, assim, principalmente a galera que é da TI, né? A gente pode falar que a Arquivis é TI, que a galera é meio nerd, o estereótipo, né? Mas, cara, a gente conviver, pessoas, o cliente, você quer fechar negócio, vai até o cliente. Acabamos, inclusive a TBO, a gente foi pra Maringá. Olha só a minha cidade. Tua cidade. Vamos pra Maringá pra fazer reunião com o cliente. Então a gente foi em um dia e voltamos no outro. Sim. Depois de 8 horas de reunião, a gente pegou o carro e voltamos pra Curitiba. Olha só. Só para valorizar, a gente está valorizando muito e a gente percebe que os clientes valorizam isso. Sim. Então, eles criam uma conexão que nenhum outro fornecedor criou com eles. Então, a gente vai até lá, a gente apresenta a equipe, toma um café, conhece a sede, conhece todo o contexto da incorporadora. E qual é a chance de depois um cliente desse trocar vocês por R$1.000 de diferença numa... Não. Cara... Não faz essa troca. É porque a gente vai criando e esse relacionamento, ele se estende para outras áreas. Cliente que leva você para almoçar, para conhecer os terrenos dele, no meio do caminho fala sobre a família, fala sobre as suas motivações, seus desejos, cara, tudo. E você vai se conectando com ela. E é lindo de ver. É belíssimo.
E a mesma coisa acontece agora que a gente foi para Santa Catarina. Passamos uma semana em 5 cidades de Santa Catarina, ali do litoral, prospectando cliente. Então a gente liga, cara, seguinte, minha empresa aqui, a Agência TBO, nós fazemos lançamento imobiliário completo. Estão precisando de algum serviço aqui? Pá, daí a gente fala todos os serviços, de todas as áreas que a gente tem. E daí a gente consegue agendar. Claro que tem todo um sistema, um modo de fala que a gente tem, tom de voz. A gente consegue falar com o cliente, a gente agenda, aí a gente agenda tudo numa semana só, vamos até eles, conversamos com ele, entendemos, conhecemos a sede, vamos em evento que o cliente chama. Sim. Tipo, um evento para os corretores imobiliários. Cara, vamos lá. A gente tava lá, semana retrasada, passada, vamos lá no evento de imobiliário. Sim. Só gente de imobiliário. Mas fomos convidados, estávamos presentes, entendemos um pouco mais da empresa, o perfil de vendas. Então a gente começa a participar do mercado que não é só a nossa caixinha. Exato. E aí você começa a perceber que não existe coisa aleatória. Cara, tudo é experimentação. Numa feira dessa, às vezes tu vai conhecer um cara que tem um primo, que tem empreendimento, que tem... Mas assim, quando você se expõe realmente. E aí eu acho que como artista também, existe muito isso, né? Você se expor a referências, você se expor a realmente outro tipo de linguagem. Então assim, a gente tem a gente traz muito da fotografia, do cinema e tal. E é isso, sabe? Às vezes é uma coisa que parece aleatório e... mas pra que eu vou pegar uma câmera e vou sair na rua? Tipo, eu não tinha que estar no computador aprendendo a fazer o fur. Cara, o fur. Se tu jogar no YouTube, tu tem lá, fur. Tal. Aprende. Essa experiência que você vai ter, esse tempo que você vai estar ali com a sua câmera ou celular, na rua, brincando com fotografia, vai te ensinar muito mais no macro, né? no refino do olho, a fotografia. Quando você volta pro software. Então esse é um tópico assim, muito interessante, que eu, conversando com as pessoas, eu tô aprendendo muito, né? Isso é bem legal. Mas é o desprendimento da técnica. E quando eu falo técnica, não é que não tenha que ter a base. A base é muito importante. Sim. Né? Como que eu faço um material de madeira? Como que eu faço um material de pedra? Como que eu ilumino? Isso tem que ter, é a base. Né? Mas eu tenho mesmo que saber fazer uma madeira, gastar 3 horas, 1 hora fazendo material de madeira, sabe? Tipo, enfim, para nós como artistas, né, que abrir a mente, né, de tipo, cara, eu vou, enfim, porque tem o lado artístico e o lado técnico, né? E aí você tem hoje em dia, AI, que você vai, tipo, vendo que... Né? Otimiza, e você vai vendo que, cara, o software em si, cara, todo dia tem um software novo. Tem uma técnica nova. Se você se cobra pra aprender tudo, e tipo, mas eu devia, cara, tá aprendendo esse novo software que faz fogo, e você tá fazendo, tipo, ArcViz, será que... Mas assim, eu entrei nesse tópico, assim, só pra realmente... porque eu acho que é importante, né? E aí, quando você falou da feira de imobiliária, tipo... Parece, mas não é aleatório. Não é. Você se expor você abre uma porta assim, olha, tô aqui. Vai passar alguma coisa, você tá aberto a isso. E ver como as pessoas reagem. Vamos dizer que você olhou, os corretores imobiliários olharam a tua imagem na tela. Sim. Como que eles reagem àquilo? Sim. Um vídeo que a empresa, que o estúdio desenvolveu, como que eles reagem a isso? Que emoção quando você está num palco, quando você está num ambiente de evento, como que é percebido o som que você previu na tua animação? Sim. Então, por exemplo, você cria emoções através de um vídeo, através de uma imagem. E você tem que buscar referência fora. E daí eu te pergunto até um pouco
tirando um pouco das perguntas para mim, assim, como que você fala muito de buscar referências de fotografia, né? Você adora fotografia, né? Eu acho que, assim, eu não tenho um conhecimento muito técnico, mas eu acho que entra naquele papo de você, sabe quando você gosta e você é curioso, sabe? Sim. Então você acaba aprendendo porque você gosta do tema, né? Então, pra mim é muito chato pegar, abrir um livro e ler o manual, enfim, tecnicamente. Não que isso não seja importante. Sim. Mas o processo de divertimento, cara, realmente te traz essa força de... O que é... eu faço motion blur no Photoshop, mas... Sim. Como é que funciona numa câmera? Sim. É assim, assim, assado? Tem que aumentar a exposição, tem que fazer isso, aquilo. Pô, de repente, no software... aqui no software na câmera eu tenho todas essas settings. Sim. No software no software você tem as lentes, qualquer lente que você quiser, né? Então eu acho que essa brincadeira com a fotografia começa... Por exemplo, o que aconteceu comigo? Quando eu comprei minha câmera, a câmera mais barata que eu poderia comprar. Cara, usada lá, sei lá, acho que o cara tinha ido pra praia, enfim. Muito, muito, muito... só pra ter a DSLR, né? E aí, tinha lá um kit da lente. Eu queria... Que limitação, né? Acho que tem que comprar uma lente nova. Aí fui ver o preço da lente, puta que pariu, dava 7 câmeras daquela que eu comprei. Quando eu entro no software, olha, eu consigo 200mm, 500mm, 800mm. Você aprende... dessa limitação da câmera, eu tive essa ciência de... Agora eu tô ciente que no software eu tenho muita flexibilidade. E aí é muito brincadeira, né? E quando a gente traz isso para nossa realidade de mão na massa, nosso trabalho, nossa experiência, cara, isso faz uma diferença absurda. Sim. Porque daí você entende as dificuldades do fotógrafo, né? Você entende como que se comporta de fato uma lente. Sim. Você entende o mundo lá fora, sai da tua caixinha. E eu vejo isso, uma coisa que eu tenho... Nos últimos anos eu adquiri foi o hábito da leitura. Sim. Então, que nem você falou, cara, ler uma coisa técnica, chata e tal, mas eu comecei a ler muito para poder entender visões de mundo diferentes da minha. Porque às vezes a gente fica tão enviesado nas nossas próprias ideias, nas nossas próprias crenças, que a gente não fica aberto para entender os outros. Sim. Então, verdade. Quando a gente absorve isso de experienciar um curso de fotografia, um curso de cerâmica, sei lá. Cara, pintura, que você vai entender o porquê daquela pintura estar daquele jeito na nossa imagem, sabe? Então, você começa, o cliente fala, mas está granulado essa pintura. Você já fez uma aula de pintura? Para você ver como que é a granulação do... Sim. E você consegue argumentar isso. Então, a gente vai vivenciando experiência, eu vou lendo muito. Você gosta de ler o quê? É mais biografia ou é... Cara, eu tenho um pouco de tudo, assim, mas basicamente autodesenvolvimento de negócios. Sim. Agora eu tô entrando numa pira, assim, minha de escrita. É mesmo? Tô querendo escrever mais, expor mais as minhas ideias. Eu acho que a escrita traz muita clareza para nós. Cara, quando a gente escreve, a gente vê o que nós escrevemos, tudo parece encaixar. Porque sai da sua mente, né? Sai da cabeça, vai pra uma cara. Coisa física. E é interessante. E não é escrever no computador, no papel. Olha, sério? No papel. Porque daí tem todo o sistema motor, né? Do nosso corpo, da nossa cabeça, de lembrar e de memorizar. Ela facilita. Então eu leio os livros de negócio, autodesenvolvimento bastante. Hoje já nem tanto. Investimentos, Sim. Um pouco de investimentos, que é extremamente necessário, a gente não aprende isso em lugar nenhum. Sim. E escrita, porque principalmente depois do D2, que eu vi
Agora me fugiu o nome. Gonzalez? Berga. Berga, O Albert. Albert. Que ele falava da poesia nas casas. E aquilo me deixou... Sim. Me tocou, cara. Uhum. E eu já quis aplicar, eu já falei, cara, deixa eu aprender a escrever mais, deixa eu ler mais poesia, porque faz todo sentido a gente conectar um empreendimento às sensações da literatura. Sim. Cara, então veja que é tudo... Como eu pego muito da parte criativa para soltar pro time também, então praticamente toda a parte criativa vem de mim, do Dan e dos arquitetos ali, mas, digamos assim, 60% vem de mim. Sim. Cara, como que a gente pode explorar esse mundo da literatura, do poema, da arte, para aplicar em um lançamento imobiliário? Então, cara, é lindo você mesclar um poema a um lançamento, a uma casa. Claro. E isso exemplifica, tipo, cara, como que criatividade é uma coisa que não é do nada. Não é assim, você tá deitado e... Nossa, tive uma ideia. Você pode ter essa ideia, isso, mas através de experiências que você tem. Por exemplo, essa variedade de tópicos de livros que você lê, te dá, enfim, você mistura isso e faz e transforma, pode transformar em uma ideia para um empreendimento, para uma campanha, né? E eu acredito que as conferências em si, como você citou, a D2 que teve aqui em Curitiba, no Brasil, cara, tu vê as pessoas, você ouvir de cada uma coisas diferentes, de universos diferentes. Então, assim, e inclusive esse canal é isso. Cara, sim, esse podcast é basicamente isso. Você tem pessoas, cada um trazendo a sua história, em fases diferentes, de maneira... Então, assim, você começa a realmente abrir o olho pra, tipo assim, tá, o que tem mais coisa além do seu mundo aqui, né? Então, sim, assim, e isso expande a criatividade. Com certeza. Né? A gente tem que sair um pouco da nossa bolha. Sim. Não adianta a gente... o YouTube, ele é uma ferramenta maravilhosa. Sim. Até em off a gente tava falando dos vícios, viciado em YouTube, viciado em Instagram. Eu sou viciado em buscar referência, cara. Sério? Nossa, eu posso passar o dia buscando referência. E olha que engraçado, eu sou preguiçoso pra referência. Você acredita? Sério? Aham. Porra, cara. Logo você? Logo eu, exatamente. Você. É bem controverso, sério, assim. Cara? Putz, eu achei que você buscava referência o dia inteiro. Não, porque assim, é aí que tá. Referência pra mim é o que eu vejo no dia a dia e tal. Mas olha, deixa eu... Claro, você tem estudos, né? Sim. Então assim, eu vou fazer... eu tô trabalhando em uma imagem e tem um tema específico e tal. E aí que entra aquela questão. Acho que o André falou isso. Cara, eu sou preguiçoso, mas quando é pra uma coisa que eu quero, bum! É um foco extremo, sabe? Então, assim, parar pra buscar referência aleatoriamente, assim, eu tenho essa dificuldade, sabe? Inclusive, eu começo com uma referência e, tipo, mudo tudo depois. Tipo, tem uma... Cara, você tem, vou seguir a iluminação, beleza, mas, cara, vai ser só aquilo. Com frequência. Né? É raro, mas acontece sempre. É raro, mas acontece sempre. A gente começa, putz, esse conceito tá lindo, daí você vai produzindo, você sai por um caminho totalmente diferente. E outra, como a gente falou, né? Você trazer essas referências ali pro projeto, você saber que você tem que fazer adaptação pro contexto real do projeto que ensine. É outro projeto, né? É outra... Às vezes, vou usar uma referência de Porto Fino, onde tem, enfim, toda as montanhas e o sol e tal, para um projeto aqui na praia. Ok, tu tem semelhanças, mas assim, aquilo é na Itália, aqui é no Brasil. Sim. Né? Então eu vejo muito isso como que você ter essa ousadia, né, de olha, esse aqui é a referência, mas o que faz sentido aqui? Desconstruir a tua própria referência. Exato.
Exatamente. Tem exemplos bobos, assim, tipo, às vezes você tá fazendo uma imagem, e tu vai jogando carro ali e tal, pra fazer uma externa e tal. E aí no Brasil, aí tu joga Tesla, tu joga Ferrari. Quando você para pra perceber, cara, ok, tu não vai jogar um Chevette. Sim. Tu pode até jogar um Chevette, assim, dependendo do contexto. Mas assim, é entender, né? Tem gente que vai até em detalhes, né? Eu vou colocar realmente a placa do Brasil, Sim. né? Ou do país em si. Mas quando você dá essa atenção e esse cuidado, realmente, cara, o resultado é outro, assim. Porque sempre tem um público, né? Sim. Tem um público-alvo sempre. Tudo. Às vezes a gente não acerta o público, tá? Uhum. A gente acerta outro. Mas sempre vai existir uma pessoa que vai se identificar com o que a gente cria. Sim. Pode você não se identificar com o que você está criando, Sim. com o que você publicou, mas alguém vai se identificar. Sim. Eu acho que isso que é até o bonito da arte, né? A arte, você está expressando os seus sentimentos. Sim. E você pode atingir uma gama gigantesca de gente. Exatamente. É verdade, cada um mesmo vê de um jeito. E até uma conversa dessa, tem alguém que vai se identificar muito com uma coisa que a gente falou no começo. Sim. E o resto, ok, legal. E para outra pessoa vai ser muito importante uma coisa que tá no meio. Exato. E tipo, porque, enfim, a gente tá compartilhando experiências, histórias, né? Aqui é realmente o talk, né? A gente tá É. conversando e não tem... Claro, tem o propósito de mostrar as nossas experiências, o que Sim. nós estamos vivendo até o momento. Pô, eu tô com 30 anos, sou jovem, você tá com Sim. 25. 25, cara. Mesmo barco. Estamos no mesmo barco. Então, assim, a gente tem muito para viver ainda, Sim. mas até o momento, o que aconteceu de legal na nossa vida? Sim. Então, assim, eu vejo que eu consigo agregar muito com a minha visão na TBO. Sim. Direcionando todo mundo. Galera, ó, estamos no mesmo barco, ó, tá todo mundo no mesmo barco. Uhum. Cara, alguma coisa vai acontecer. Se a gente vai pro caminho X, pro caminho Y, pra frente, alguma coisa vai acontecer, mas tá todo mundo no mesmo barco e todo mundo tem que remar junto. Sim. E eu acho isso muito legal, a gente ir construindo esse movimento que eu vim construindo junto com o Rui, junto com o time. Cara, é legal de ver o que a gente está construindo. E isso tudo a partir de experiências que a gente vem vivendo. Sim. A gente vive experiências artísticas, experiências audiovisuais, experiências de pessoas, de compartilhamento de pensamentos diferentes, de leitura. Sim. O cara pode ter uma leitura de esquerda, uma leitura de direita, ele pode juntar as duas e criar uma opinião. Sim. Né? Então é super legal isso. E é isso que a gente busca na agência TBO, né? Sim. Buscar criar um impacto a partir de experiências que geram alguma conexão emocional. Sim. Seja com quem for. É mesmo uma agência criativa, né? É uma criativa. É uma agência criativa, exatamente. Porque, cara, não adianta a gente ficar enviesado num caminho só, mas a gente tem que ter um propósito. Sim. E o nosso propósito hoje é criar experiências emocionais, positivas e emocionais, né? Emocionais Sim. de forma positiva. Para o mercado imobiliário. E, cara, tá bem legal esse trajeto que a gente está fazendo na TBO, assim, a gente começou do zero, tivemos um faturamento pífio no início. Eu acho que é legal até, muito se fala na parte de dinheiro é um tabu, pelo menos para o brasileiro hoje, é um tabu gigantesco falar sobre dinheiro. Eu sou bem limpo com relação a isso. E, cara, vai ser difícil no início, vai ser foda, vai ser difícil, vai ser cansativo, mas você vai estar fazendo o que você gosta, trabalhando 15 horas por dia na diversão. Você vai ter pessoas que vão te apoiar, pessoas que não vão. Você vai ter experiência, vai ter dia que vai ser um saco trabalhar. Você vai ter que lidar com clientes que você gosta, com os que você não gosta. Administrar emoções, gerenciar as emoções. Pessoas, né, cara? Pessoas. E,
Cara, a gente vem trilhando uma coisa bem legal assim no mercado, que a gente quer perpetuar isso para os próximos 5, 10, 15 anos. Sim. Que é justamente essas experiências emocionais positivas. Sim. E, ao mesmo tempo, gerando lucro pra gente. Exato. Não adianta fazer o que ama e você não ter dinheiro no bolso. Sim. Então, a gente veio lá, voltando, né, do início pífio. Hoje a gente tá, cara, chegamos ali no 3º ano faturando lá 60 mil por ano. Não sabia nem como que a gente administrava nada. E hoje a gente chega aí no faturamento legal de 1 milhão. Tá buscando 1 milhão até fim do ano. Sim. A gente tem 15 pessoas na empresa hoje. Sim. Não é uma empresa pequena, ela é pequeno porte, mas para as referências que a gente tem hoje, cara, estúdio de 3D, 2 pessoas. Sim. Uma pessoa que se comporta como estúdio, 5 pessoas. Então a gente está crescendo, a gente quer realmente investir, fazer um mercado imobiliário diferente, né? Conectar parcerias. Hoje a gente está aqui na Elephant Skin, porra, empresa maravilhosa. Começou em Miami, né? Mas veio para Curitiba e tal. Tem a base aqui. E fomentar essas parcerias, porque o mundo é colaborativo. Sim. E todo mundo tem que crescer junto e chegar lá com, porra, daqui ano que vem, daqui 2 anos, faturar 5 milhões. Sim. Eu quero ver você ganhando bem, quero ver o Dan ganhando bem, eu ganhando bem, o meu sócio ganhando bem, todo mundo ganhando bem, porque dinheiro é liberdade, né? Sim. Legal, bem legal essa visão sua e dá pra perceber como que pra você realmente não é um tabu, você tem claramente, gosto do que eu faço, eu sou apaixonado por isso, mas eu também tenho a ambição. Sim. Eu tenho pô, você quer ganhar dinheiro, claro, né? É um negócio no final do dia. Então eu vejo muito isso, a gente, né? Às vezes tem muito esses bloqueios e até como artista, né? A gente, porra, mas e aí quanto que vale uma imagem? Sei lá, é muito complexo, mas é um processo, né? Para você ter essa clareza. Sim. E que no final do dia a gente é trabalho. É trabalho. Né? É trabalho. É trabalho, é violento, é pauleira. Sim. E, claro, você tem que alinhar os dois. Sim. Pô, alinha os astros ali para que você tenha que ganhar dinheiro, você tem que saber se precificar o teu trabalho, valorizar a tua hora. Então, se a tua hora vale R$250, se você leva 5 horas para fazer, você vai ter ali teu dinheiro mais o teu lucro. Sim. Beleza, fechou. Esse é o valor de uma imagem tua. Uhum. Né? Vai lá, R$1.000, 5.000, o que for. Então, porque você não pode fazer só o que você gostou ali, bonito, e não vender. Não faz sentido. Sim. Não faz sentido. Muito se fala hoje em fazer o que gosta. Faz o que gosta. Mas, cara, tem que fazer o que gosta e você tem que ganhar dinheiro. Sim. Fazer só uma coisa e não ganhar dinheiro não vale nada. E olha que engraçado, né? Como soa controverso. Não que seja, mas assim, soa uma coisa, uma controvérsia que, tipo, quando você tomou a decisão de abrir a agência, 0 dinheiro. Sim. Você abriu mão do salário, né? Sim. E você tem essa visão de, ok, você manter em mente que tem que dar lucro, tem que te dar a gente quer viver uma vida confortável, claro, né? Mas esses momentos vão passar olha, para tomar esse risco, né? Sim. Você vai ter que realmente passar e é difícil mesmo você ter essa... não é tipo... Dificilmente você tem tudo certo, cara, nunca. É quase um autocontrole, você tem que equilibrar os dois. Sim. Você tem que ter um risco calculado. Uhum. Então, o pessoal brinca que, porra, você é muito impulsivo, cara. Só que eu já pensei antes de fazer uns 5 meses, eu já pensei o que eu vou fazer hoje. Sim. Entendeu? Só que eu acabo não verbalizando, tá? Sim. Tudo fica na minha cabeça. Mas eu sempre tomo um risco muito calculado. Uhum. Acho que o take the risk da agência TBO, ele é o risco calculado. Sim.
Tipo, você sabe que você vai pular de paraquedas. Mas, cara, teu paraquedas aqui, o segundo tá funcionando o primeiro, o segundo tá funcionando, tem algum terceiro funcionando, sabe? Então é o risco calculado que você vai tomando. Eu, particularmente, eu tenho muito disso de tomar no inconsciente, né? Eu vou lá, fico matutando, até tomar uma ideia decisória. Daí eu vai lá uma decisão, e a decisão sem ação, cara, ela abre portas. Sim. Porra, a decisão a mais a ação, cara, muda a tua vida inteira. Sim. Então você tem que ter esse risco, esse cuidado, mas você tem que tomar uma ação lá pra, porra, dar o pontapé. Tem que concretizar, né? Concretizar. Ficar só nas ideias, né? Exatamente. Então a gente vai tomando risco, a gente vai criando oportunidades, a gente vai criando um mundo diferente para nós mesmos. É legal que esse papo, tipo, alguém pode assistir e levar isso como aprendizado pro lado pessoal. Sim. E também serve pro business. Claro. E também serve pro artista. Por isso que eu acho que o estilo conversa é interessante. Sim. Porque a gente não tá aqui listando... Qual software você usa na agência TBO? Ah, é o X. X. Qual que... Não. Isso não traz aprendizado, né? Então essa conversa, ela pode ser vista de vários ângulos, né? Eu acho que... É legal isso. Cara, quando a gente trocou essa ideia, eu falei, cara, provavelmente todo mundo vai falar a mesma coisa, de software, você boa acha parte. que, né? Eu pensei, né? Vai falar, porque é o que a gente vem... Claro, muita coisa a gente vai acompanhando os podcasts que tem hoje. A galera vai, qual software que você usa? Como que é o sistema de gestão de projetos? Cara, mas eu acho que tem muito mais do que isso. Sim. Ninguém fala... Hoje, no mercado de 3D, de arquivos, ninguém fala sobre o mercado. O que é o business? Sim. É só sobre 3D, render, o software, a luz, a câmera. Mas, cara, isso vai te deixar bom em fazer uma imagem. Sim. Mas o teu relacionamento com o cliente, se você não tem, acabou. Exatamente. Teu dinheiro... Tu não tem luz para fazer se você não tem. Não tem luz para fazer se você não tem cliente. Sim. Então você tem que, claro, que ponderar sempre, né? Sim. E para chegar no business de sucesso. Sim. Mas tipo assim, se você considerar, querendo ou não, é uma área muito jovem, né? Esse nicho. E eu acho que a gente tem muito a aprender com design, a gente tem muito a aprender com outras áreas, né? Tanto na questão de comunidade, sabe? De repente... inclusive eu tô fazendo esse projeto de meetup, né, que são esses encontros que acontecem na cidade que eu tô passando, e aí tu vê, tipo, galera de empresas ali que estão na mesma cidade e nunca se viram, né? E aí eu acho que essa união só traz benefício, sabe? Eu acho que é mais assim, se unir mesmo e sabe, mostrar, eu acho que isso até para mostrar para o mercado que a gente se dá valor, sabe? Porque a gente, muitas vezes, é se visto, cara, os caras do render. Os caras do 3D. Os caras 3D. Isso. E eu vejo que vocês, na TBO, realmente têm esse posicionamento, né? E enfim, eu acho que esses encontros realmente trazem essas conexões até entre os artistas, as comunidades, as conferências, né? E aí eu acho que serve de... volta pro ponto de... Igual vocês foram na feira de imobiliário, tipo... Sim, no que evento, você né? faz os contatos, a D2 em si. Também, pra nós como artista, tipo, ter essa abertura em conhecer pessoas, fazer amigos, fazer contatos, né? Porque o nosso nicho é muito pequeno. Sim. Cara, não interessa se é no Brasil, se é na Inglaterra, no Canadá. Sim. Tudo é muito conectado, né? Então, um cara que tá aqui hoje trabalhando, amanhã ele pode estar em outro país. E tipo, enfim, eu acho que é uma realmente a gente olhar. lá, no meio da call. Eita. De boa. Ó, pessoal, é isso aí. Assim Acontece. que é ao vivo, a talk.
Agora vocês já conheceram um pouco do Dan. O Dan que apareceu aí, exato. Depois faz o corte, Sim. Então assim, eu acho que realmente a gente se expor, fazer contatos, fazer amigos, isso expande criatividade, expande sua rede de contatos, né? Eu acho que hoje em dia acontece muito as parcerias entre as empresas, né? Então, uma empresa maior que vai ter parceiros ali no nicho, né? Em si. E, cara, muito bom ouvir você. Pô, muito obrigado, cara. E agradeço a oportunidade de poder falar um pouco mais do que é o mercado de arquivis fora do 3D. Sim. Eu acho que falta bastante a gente explorar esse mundo. Falta bastante a gente ensinar os nossos clientes o que é arquivis, o que é marketing imobiliário, o que é uma campanha, qual que é o poder de um filme, poder de uma animação. Então, claro, eu poderia passar mais horas aqui falando de marketing, de gestão de tráfego, que, cara, a gente aborda tudo, mas eu acho que é um primeiro passo que a gente vai dando. Então eu agradeço a oportunidade. E eu que agradeço, cara. Conversar, bater papo com você aí. Sim, eu acho que foi incrível, assim, o papo que você realmente trouxe. A minha ideia é essa, assim, de você traz o lado pessoal, e aí alguém que pode estar vendo pode se conectar com você, sabe? E aí, não sei, isso pode gerar um interesse da pessoa pela empresa, ou, enfim, até quem quiser contatar, enfim, tipo, deixa as informações aqui da TBO, né? Claro. Inclusive, quem já aproveita, segue a gente lá, @agência_TBO. Sim. @Marco Andolfato, segue lá a gente que vai ser um prazer receber vocês lá, prazer conversar, prazer ter vocês vendo todo o nosso produto que é consumido, né, construído para o mercado, não só pro 3D, mas para o mercado imobiliário como um todo. Sim, muito massa. Tá bom? E para quem chegou até aqui, tem sempre uma palavra chave para ver quem chegou até o final. E desse papo, eu acho que ia ser legal a palavra-chave ser urso. Urso! Boa. Então você vai comentar aí, urso, nos comentários. Boa. Que aí a gente sabe, esse cara chegou até o final. Vai ser guerreiro? Oi? Ele vai ser guerreiro, vir até o final. Vai ser guerreiro? E acho que cada vez mais Gente, eu tô tentando bater uns recordes assim, né? Então assim, 3 horas, pá. E a galera realmente gosta. A galera que é tipo assim, cara, é isso. Porque tu coloca ali, vai trabalhando, né? Deixa ali. Já aconteceu de ouvir, eu ouvi podcast, tipo assim, sei lá, 5 horas, e aí você vai parcelando. Louco. Sabe? Você começa hoje e amanhã tu volta. Mas enfim, como é uma conversa, né? É uma linha que a gente vai seguindo e, enfim, quem chegou até aqui, comenta o urso aí, né? Comenta o urso aí. E, velho, muito obrigado, Marco. Eu que agradeço. Valeu demais. Se você gostou, comenta urso, compartilha com seu cachorro e tamo junto, galera. Valeu. Valeu, Marco. Valeu, cara. Obrigadão.